Alegre-se os céus e regozija-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo com tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Bendito seja Deus. Oremos. Soberano Deus, Pai que estás nos céus, nós queremos nessa noite te agradecer pela oportunidade de estarmos na tua casa. Queremos te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua bondade, pelas tuas misericórdias liberadas às nossas vidas, Pai. Sabemos que não somos dignos, ó Deus, porém reconhecemos que somos pó e cinza e que necessitamos de Ti, da tua misericórdia sobre nós, Pai. Nós nos reunimos nesta casa, Senhor, com o coração, Senhor, gratos a Ti, Senhor, na intenção de Te exaltar, na intenção de Te louvar, na intenção de bendizer o Teu santo nome, na intenção, Senhor amado, de oferecermos a Ti as primícias das nossas vidas, o melhor que há em nossos corações, que há na nossa boca, que há na nossa garganta, Senhor, que Tu receba nesta noite como cheiro suave diante da Tua presença, a adoração, Senhor, liberada a Ti neste lugar. Pai, que assim a Tua presença, Senhor, se faça notória aqui, através de louvor, através da palavra, através do testemunho, através da vida dos Teus servos, porque assim, Senhor, nós somos um povo que Te adora em espírito e em verdade, e queremos Te dizer, Senhor, que nesta noite Tu tens total liberdade neste lugar, o Teu Espírito Santo tem total liberdade neste lugar sobre as nossas vidas, sobre o nosso coração, Senhor. Vem nos usar, vem Te manifestar, Senhor, neste lugar, vem curar, vem tirar a tristeza, vem tirar o desânimo, Senhor, e vem avivar a Tua obra para a glória do Teu santo nome, porque esse é o motivo e a razão de nós estarmos aqui, pois reconhecemos que és, Senhor, como diz a Tua palavra, sobre o céu, sobre a terra, sobre as nações, sobre os governos, Senhor, sobre tudo e sobre todos. Tu és, Senhor, e é o Teu nome, Senhor, que nós adoramos, é o Teu nome que nós nos prostramos, é o Teu nome que nós rendemos graça, para a glória, Senhor, que pertence somente a Ti, ó Pai. Aqui está as nossas vidas, para a glória do Teu nome, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós vamos continuar adorando ao nome do Senhor Jesus, com os varões que estão nessa noite aqui presentes, amém? Já pode vir apresentar o seu louvor ao Senhor, juntamente com toda a igreja que está aqui presente. Se alegre na presença de Deus, pois Ele está aqui, neste lugar. Louvado seja Deus. Pastor Liseu, né, ajudando aqui os varões. Glória a Deus, somos gratos ao Senhor. Poderia ficar uma diaconisa lá na porta e o diácono Emerson vir ajudar os varões. Amém? Glória a Deus. O Departamento Varões, herdeiro da promessa, salva todos na paz sempre. Amém? Nós iremos dar continuidade no louvor e adoração ao Senhor, juntamente com toda a igreja, com o número 488 no nosso cântico. Um hino bastante conhecido, gostaria de ouvir toda a igreja nos ajudando. Amém? Nós estamos com um grupo hoje desfalcado, né? Nós estamos com o Diácono Felipe, que é o presidente dos varões, ele está pregando hoje na congregação Filha do Mar. Porém, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Né? Amém? Mesmo que não haja fruto na videira, mesmo que não haja flor
flores no jardim, até mesmo que a figueira não floresça, nem chova na terra e a erva cresça, há um Deus no céu olhando para mim. O que eu não posso é ficar calado, estando feliz ou mesmo atribulado, ainda louvarei seu nome mesmo assim. Todos juntos. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mais uma vez, eu louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Mesmo que o fruto da figueira minta, mesmo que não haja chuva sobre a terra, mesmo que não haja ovelhas no curral, mesmo que na terra sobrevenha o mal, louvarei a Ele na paz ou na guerra, louvarei seu nome enquanto eu viver, enquanto aqui na terra eu desaparecer, e mesmo assim meu louvor encerra. Louvarei ao Senhor na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Louvarei ao Senhor, na alegria ou na dor, cantarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Senhor, Ele é Rei. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O grupo Maranata já está com a oportunidade. Amém.
Glória a Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente.
Glórias ao Senhor Jesus. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz que o Senhor busca por verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Como se encontra o seu coração nesta noite? Não importa como você chegou aqui nesse lugar, mas o que importa é que você veio entregar o seu de melhor para o Senhor. Entregue o seu coração. Receba a graça redentora, essa graça que nos liberta, que nos perdoa, que redime os nossos pecados. Aleluia. Você tem que entronizar com o Senhor nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Te levar onde Sião, os teus sacerdotes branquearam de aflição. Foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste por forte do Senhor. Jerusalém, porque deixaste de adorar, inimigos te libertará. Jerusalém, porque deixaste de adorar, Deus vivo vem cantar as batalhas de chora Israel, um lamento só. Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao meu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao meu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Glórias a Jesus, que as portas engrandeçam o Senhor nessa noite. Né, queridos? Como é bom louvar o Senhor Jesus. E nesse mesmo Espírito, sabe, irmãos, eu estava aqui, o Senhor tocando no meu coração para nós apresentarmos Israel ao Senhor, como também as nossas vidas, as nossas famílias. Então eu gostaria que você se colocasse de pé mais uma vez, desse as mãos também, e numa corrente de oração nós vamos apresentar ao Senhor todas aquelas vidas, né? Todas aquelas famílias que têm perdido seus entes queridos, né? Todos aqueles que nesse momento estão sofrendo, enquanto nós estamos aqui na presença de Deus, alegres, né? Sabendo que a nossa família está ao nosso lado, que a nossa família está bem. Há muitos pais e mães, irmãos que estão ali sofrendo com a dor da perca. E nós, como igreja do Senhor, como igreja lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro, como aquela que proclama o amor, a compreensão e o perdão, nessa noite nós vamos elevar as nossas vozes aos céus, amém? Soberano Deus, Pai Celestial,
Como a tua palavra diz, Senhor, tu és o Deus das nações, tu és o Deus todo-poderoso nos céus e na terra. E como diz a tua palavra, Senhor, que nada passa desapercebido diante dos teus olhos. A tua palavra diz que os teus olhos são como chamas de fogo, que contemplam tudo e todos e tudo que acontece na face desta terra. Pai, neste momento, como a igreja, Senhor, como a igreja que tu tens levantado, aquela que tu tens redimido, Senhor, aquela que tu tens resgatado pelo teu sangue derramado na cruz do Calvário, aquela que tem recebido perdão dos seus pecados, aquela que tem sido acolhida todos os dias, a igreja que tem proclamado o teu nome, a igreja que tem confiado em teu nome, a igreja que tem sido alcançada quando ela clama a ti com fé, quando ela se prostra diante de ti e tu ouve dos altos céus. Deus soberano e poderoso, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de bondade, quantas vidas, Senhor, têm sido ceifadas por causa do coração endurecido do ser humano, do homem, Senhor, que não olha para a cruz, do homem que não reconhece o amor de Cristo derramado sobre todos. Ah, Jesus querido, o teu amor, Senhor, é um amor que nada pode se comparar, Senhor. O teu amor é tão grande, o teu amor é tão imensurável, Senhor. O teu amor é tão inexplicável, meu Deus. Alcança os corações das mães e dos pais, dos órfãos, meu Senhor. Quantas crianças órfãs, quantas crianças estão sofrendo, quantas crianças estão padecendo por causa da dureza do coração do homem adulto. Oh, meu Senhor da glória, como tu és um Pai que acolhe cada coração, Senhor. Somente o teu consolo, Senhor, somente o teu conforto pode, Senhor, ir ao encontro a dor do coração que sofre neste momento. Assim, Pai, levanta, Senhor, uma igreja que se compadece daquele que está se perdendo. Pai, que a tua palavra, Senhor, alcance esses corações, oh Deus, que esses homens, Senhor, olhem para o céu, entenda e compreenda que é um soberano Deus que olha, que deu a sua vida por todos, Pai. Como diz a tua palavra, Senhor, que as escamas dos olhos caiam, Deus, que renasça no coração o amor, a compaixão de uns para com os outros, Senhor. Tu não é o Deus da guerra, não desta guerra, Senhor, mas tu és aquele que tem nos ensinado a guerrear, mas uma guerra espiritual, uma guerra, Senhor, daquele que se ajoelha e que guerreia clamando ao teu santo nome, como nós estamos fazendo aqui nesta noite. Alcança, Senhor, ouve a oração deste lugar, ouve o clamor da tua igreja, ouve, Senhor, é um clamor sincero, Pai, é um clamor de amor, Senhor, é um clamor de pedido de socorro, não somente por nós, mas por todos aqueles que estão precisando serem acolhidos por ti, Senhor. As nossas orações, ela rompe, ela tem o poder de alcançar aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, Senhor. Essa é a arma poderosa, a oração, Senhor, que tu tem nos ensinado, Pai. Recebe nessa noite, Senhor. Recebe o clamor da tua igreja. Recebe, Pai. E alcança também aqueles que estão perto. Aqueles que nesta hora estão, Senhor, muitas vezes até planejando, Senhor,
arquitetando o mal para destruir as vidas, Pai. Que esse demônio caia por terra agora, Senhor. Que o demônio da destruição, da discórdia, Senhor, caia por terra agora, em nome de Jesus, Pai. Desfaz toda obra do mal, Senhor. Neutraliza toda manifestação do mal, Senhor. Meu Deus, detém esse espírito de morte, Deus, que tem levado vidas, Pai, à sepultura. Às vezes até se conhecer o teu nome, se confessar o teu nome. Deus, tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Que enquanto nós estamos aqui, Senhor, nós sabemos que vidas estão sendo ceifadas nesta hora, Pai. Deus, tem compaixão, Senhor. Detém esses espíritos destruidores, Pai, que tem levado desespero, Senhor, que tem levado dores a famílias, Pai. Meu Senhor da glória, somente o teu poder, Senhor, somente o teu poder soberano pode desfazer toda obra do mal, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós te oramos e te agradecemos e cremos, meu Senhor, no teu agir, porque tu és o Deus do vale, tu és o Deus do monte, tu és o Deus das pequenas coisas e tu és o Deus das grandes coisas, Senhor. Louvado e agradecido é o teu santo nome, único e soberano e poderoso sobre tudo e sobre todos. Obrigada, Jesus, pela oportunidade de estar intercedendo pelos que precisam, Senhor, ser alcançados por Ti. Louvado é o Teu santo nome. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero nesse momento agradecer as irmãs e irmãos que estão nessa noite nos visitando. Queremos dizer para você que você é muito bem-vindo a este lugar, é muito bem-vindo a esta casa. Sinta-se bem, exalte ao nome do Senhor Jesus. Ele está aí ao seu lado, Ele está aí sentado ao seu lado. O Espírito Santo está aí trabalhando, agindo no teu coração. Então, adore para a glória do seu santo nome. Nós vamos ofertar em nome do Senhor Jesus nesta noite. Eu gostaria de convidar o diácono Hermes, somente ele vai fazer o recolhimento, e nós vamos já agradecer a todos aqueles que estão nessa noite, que trouxeram as suas ofertas, em valores, e também as suas ofertas de louvor diante do Senhor Jesus. Que a bênção do Senhor continue sobre sua vida. Na verdade, nós ofertamos e dizimamos porque já somos abençoados. Amém, irmãos? Porque Deus tem cuidado de nós, porque Deus tem suprido as nossas necessidades. Amém, irmãos? Pode recolher. E o departamento feminino local, amém, irá louvar ao Senhor nessa noite. Louvado seja Deus. Sim, aliança com Cristo aqui, por favor. Glória a Deus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Fico tão feliz, irmãos, com todas vocês. Eu estava em casa desesperada, o cachorro caindo. Eu disse, Jesus, hoje, neste momento, já é hora da gente ir para a tua casa, Jesus. Tem misericórdia de nós. E o Senhor deteve ali os céus e a chuva parou. E aqui nós estamos para a glória de Deus. Como Deus é maravilhoso e digno de toda a adoração. Aleluia. O conjunto Aliança com Cristo salva a igreja com paz do Senhor. Amém. Uma chuva diferente agora está se formando no céu. Prepara de bênção e poder. Um calor tão glorioso invade toda a
anos de muita saúde. Glória a Jesus. Aleluia. Para louvar este eterno. E é bom. Como é bom adorar o nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o nome dele. Porque palmas a Deus. E forte. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Que nos salvou. Aleluia. Para exaltarmos o seu santo nome. Bendito seja Deus. E nós vamos agora ouvir a palavra, amém, irmãos? Nosso coração está bem regado, tá não? Já louvamos, já oramos, já agradecemos ao Senhor. E agora é a palavra. Glória a Jesus. Amém? Glória. Então, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz na igreja, amém, irmãos? Onde o Senhor falou conosco poderosamente, chamando a nossa atenção para a oração, para uma vida de oração, de clamor, de intercessão. E hoje, com certeza, Deus tem uma palavra liberada para os nossos corações novamente. Então, ouça o que Deus vai falar com você, porque Ele vai falar. Amém? Tira as suas mãos de lá para cá. Gostaria de convidar a diaconisa Michele, a nossa pastora linda, para fazer essa oração pela nossa amada Samara. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Cadê o Tiago para trazer água aqui para nós? Glória a Deus. Senhor, bendito é eterno, em nome de Jesus, Senhor. Fala tremendamente, Senhor, através da tua serva, Senhor. Fala nossos corações, Senhor. Aquilo que o Senhor tem preparado de especial, Senhor, para falar conosco. Senhor, em nome de Jesus, que seja a tua boca, que seja as tuas mãos, Senhor, através dela, ela como instrumento nas tuas mãos, Pai. Fala tremendamente, Senhor, abençoa, Pai. Tu sabes todas as coisas, Senhor. Nós queremos ouvir, Senhor, o que vem de Ti, brilhando nossos corações. Somos necessitados, Senhor, amparados por Ti, ó Pai. Vai em nome de Jesus, dando sabedoria, dando entendimento, Senhor. Revestindo com o Teu poder, a Tua autoridade, Senhor. Que grande fogo caia do céu, através da Tua palavra, através da Tua serva, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor, amém, queridos? Amém. Pode estar na casa do Senhor, poder meditar na palavra do Senhor, juntamente com os irmãos. Eu creio que o Senhor fará grandes coisas hoje aqui, como já tem feito, desde que o culto se iniciou. O Senhor já tem falado, o Senhor já tem aquecido os nossos corações, amém? Sim ou não? Amém. Glória a Deus. Eu tenho sentido grandemente desde que eu cheguei ali à presença do Senhor. E eu sei que o nosso coração hoje é terra fértil, onde a palavra do Senhor ela entra, penetra e frutifica. A palavra vai entrar e vai ficar, amém, irmãos? Glória a Deus. Então eu peço a sua atenção, que você fique antenado, porque essa história aqui ela é cheia de detalhes. E se a gente perder o foco, a gente perde o fim da meada, amém? Então eu peço desde já para você ficar de pé, pegar a sua Bíblia, em nome de Jesus. E abrir em 1 Samuel, capítulo 25. Samuel, capítulo 25. Todos encontraram? Amém? Amém. Espera aí, irmão Jaqueline achar. Achou. Glória a Deus. Vamos ler, amém, irmãos? Até o versículo 3. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, prantearam e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher Abigail. E era mulher de muito bom entendimento e formosa. Porém, o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb.
podeis assentar. Vamos estar meditando nessa história hoje. Na verdade, o Senhor colocou ao meu coração, desde que a presbítera Marlete me fez esse convite, eu quero já agradecer, Jesus. E o Senhor já tinha colocado essa palavra no meu coração sobre a história de Abigail, e essa história estava fervendo no meu coração. E quando a irmã fez o convite, meu Deus, é agora. Eu vou compartilhar essa história que está fervendo aqui no meu coração, porque essa história, irmãos, ela traz muitos ensinamentos, não só para nós mulheres, hoje é culto de mulheres, mas eu vejo aqui alguns homens, também há ensinamento para os homens. Então é uma história que ela abrange todo mundo. É uma história de lições de vida para todos nós, amém? E o que está acontecendo aqui? O cenário, o capítulo já se inicia com a morte de Samuel. E quem era Samuel? Nós sabemos que Samuel era um grande profeta e foi o último juiz de Israel, amém? Se eu estiver indo muito rápido, aí não fico tudo. E Samuel morreu. E Saul procurava a vida de Davi para matar. Saul queria exterminar a vida de Davi. Esse era o cenário. A história já se inicia assim, nesse drama. Então você vê aqui que Samuel morreu e Davi ficou meio que agora sem essa proteção do profeta. Então Davi se retira para o deserto. Ele vai para o deserto de Pará. Amém? Todos entendendo até agora? Então este é o cenário. Davi está ali com 600 homens em um deserto. E no deserto vocês sabem que há muitas necessidades. Deserto é deserto, não tem suprimentos. Então Davi ficou sabendo que ali, nas montanhas do monte de Maom, os tosqueadores de Nabal, como nós temos, que é um homem muito rico, muito poderoso, os pastores de Nabal estavam ali pelo mundo tosqueando. E os tosqueadores, os pastores de Davi já tinham trabalhado com os pastores de Nabal. Então o que Davi fez? Vou mandar os meus homens, vou mandar 10 homens até Nabal pedir suprimentos, porque eu estou aqui no deserto, eu estou aqui com 600 homens, estou precisando. E Nabal é muito rico e poderoso, como nós lemos. Ele tinha muitas riquezas, ele tinha muita fazenda. Então Davi mandou 10 jovens servos seus ir até Nabal e pedir suprimentos, mantimentos, amém? Então Davi disse exatamente para os jovens como eles deveriam falar. E Davi disse assim: digam àquele próspero, sauda ele em meu nome, e diga: paz seja sobre ti, paz seja sobre a tua casa, paz seja sobre tudo que tu tem. E Davi deu as orientações de tudo como os jovens haviam de falar. E assim os jovens fizeram. Os jovens foram até Nabal e falaram exatamente como Davi ordenou. E ainda falou mais: nós trabalhamos com os teus servos. E enquanto eles trabalhavam com a gente, bem nenhum faltou a eles. E aí, irmãos, Nabal, como nós também lemos, acompanhem comigo novamente, por gentileza, no versículo 3. Porém, lá no finalzinho já, porém o homem era duro e maligno nas obras. Amém? O homem era duro e maligno nas obras. O significado do nome Nabal significa homem tolo. E assim ele era. Quando ele recebeu esse comunicado de Davi, esse pedido de Davi, que foi bem sutil, né? Davi foi bem gentil no pedir, ele negou. Ele falou: quem é Davi? E quem é esse filho de Jessé? Muitos servos fogem hoje em dia dos seus senhores. Os servos eram os escravos que naquela época fugiam realmente dos seus senhores. Veja que ele trata Davi como qualquer, um escravo qualquer. Sendo que, irmãos, Davi era famoso. Todo mundo sabia que era Davi. Desde que Davi matou Golias, todo mundo sabia que era Davi. E Davi pleitava as guerras do Senhor. Todo mundo sabia que era Davi, porque o Davi ganhava as batalhas, as guerras em nome do Senhor. E as nações vizinhas conheciam muito bem que era Davi. Aqui ele estava realmente fazendo pouco caso de Davi. Então ele diz isso: quem é Davi? Quem é esse filho de Jessé? Muitos servos fogem hoje em dia dos seus senhores. Eu vou tirar o meu pão, a minha água, as
as carnes das minhas reses e dar para um que eu nem conheço? Então ele fez pouco caso mesmo de Davi. E aí os jovens voltaram e falaram exatamente como Nabal falou. Os jovens falaram para Davi o que Nabal tinha falado. E na mesma hora Davi se ira, se arma com 400 homens. Quantos homens Davi tinha? 600. Ficaram 200 homens com as bagagens e 400 acompanharam Davi armados, todos com as suas espadas desembanhadas, já pronto para ir se vingar. Porque Nabal negou de fazer o bem a Davi. E aí Davi vai em rumo de vingança. E aqui entra em cena essa mulher que nós conhecemos pelo nome Abigail, como a palavra fala. E a palavra no versículo 3 diz que ela é inteligente em algumas versões, de bom entendimento e formosa. E um dos jovens, sabendo de tudo aquilo ali que estava acontecendo, vai até Abigail e fala tudo o que aconteceu. Olha, Davi pediu, mandou os servos virem aqui, pedir suprimentos e o Nabal negou, fez pouco caso. E aí Abigail se apressa, a palavra diz aqui no versículo 18, que ela se apressa em pegar muitos mantimentos, ela pegou muitos suprimentos e foi ao encontro de Davi. E no caminho, ela já avistando Davi, a palavra diz mais uma vez que ela se apressa. Eu acho interessante que a Bíblia relata 2, 3 vezes que ela se apressa. Ela ouviu do servo que estava acontecendo. O servo ainda fala mais, a gente está te relatando isso porque o teu marido, Nabal, ele é filho de Belial, ele não escuta ninguém. Nós estamos te relatando isso e pedimos que você faça alguma coisa. E assim ela fez. Ela pegou vários suprimentos e foi até o encontro de Davi. E ela levou bastante mantimentos com ela. Foram jovens com ela, servos dela. Montaram no jumento e foram até o encontro de Davi. Veja só a coragem dessa mulher. E indo ao encontro de Davi, encontrando Davi, a palavra diz que ela se prostra diante de Davi. Ela se prostra em terra diante de Davi. E ela fala assim, no versículo 24: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Veja só que ela chama para ela a responsabilidade do marido. Ela chama para ela tudo aquilo que era para recair sobre Nabal, toda aquela ira, ela chama para ela agora. Ela se coloca na brecha, amém? E então ela faz um discurso incrível, irmãos. É muito interessante a gente ler essa passagem em casa com mais atenção, porque é um texto longo, O capítulo 25 é um texto longo. Eu estou aqui mastigando a história para que a gente chegue onde eu quero chegar com os irmãos essa noite. Então ela se prostra diante de Davi, ela faz uma intercessão e ela chama toda a responsabilidade para ela. Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Não atende para este homem, que este homem é louco. Ela fala, a loucura está com ele. Nabal é o seu nome, assim como é o seu nome, assim ele é. Ela fala. E aí ela faz um discurso diante de Davi. E o discurso que ela faz, irmãos, não é só de intercessão simples. Ela faz uma intercessão aconselhando a Davi. Porque Davi está querendo o quê? Está querendo se vingar, amém? Os irmãos estão aqui comigo. Glória a Deus. Davi quer se vingar, irmãos. Davi ouviu aquilo ali, como é que pode? Um homem rico desse, eu aqui no deserto. Eu fiz bem aos servos dele quando estavam comigo e agora ele me nega. Davi está virado. Davi queria realmente ir para matar. E Davi, antes de sair, falou que ia matar não só Nabal, mas todos os homens, todos do sexo masculino iam morrer. Então Abigail, sabendo disso, ela se apressou. E ela foi ao encontro de Davi, se lançou, se prostrou, fez uma intercessão e aconselhou a Davi. Aqui no versículo 26 ela diz assim: Agora, pois, Senhor meu, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e que a tua mão te salvasse. Aqui ela está automaticamente falando para Davi não fazer isso.
Porque Davi, ele está querendo fazer justiça com as próprias mãos. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus queria para Davi. Deus não queria que ele manchasse, né, o seu reinado, ele ainda não era rei. Mas Deus não queria que ele manchasse o seu reinado, derramando sangue inocente. Porque ele ia fazer isso. Ele ia derramar sangue inocente. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Então ela dá esse conselho para ele. Veja só a sabedoria dessa mulher. Logo no versículo 31 ela diz mais assim, é longo o discurso dela. No 31 ela fala assim: então, meu Senhor, não te será por tropeço. Veja só, mais um conselho que ela dá. Nem por pesar no coração o sangue que sem causa derramaste. Mais uma vez, outro conselho, falando para que ele não derrame sangue inocente. Nem tampouco haver se salvado meu Senhor a si mesmo. Ou seja, não faça justiça por você mesmo, né? Você não precisa disso. Davi não precisava disso, queridos. E quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. E aqui, queridos, no versículo 32, Davi fica maravilhado, né, com essa atitude dela, com esse conselho dela. O Senhor realmente usou essa mulher para impedir o desastre, para impedir uma chacina, para impedir sangue inocente sendo derramado. Então ela foi realmente usada pelo Senhor para impedir isso aqui. E para impedir tudo isso aqui também que acontecesse com Davi, que ele derramasse sangue inocente, né, que ele fizesse justiça pelas próprias mãos. O Senhor não queria isso. E ela foi usada pelo Senhor, e Davi louva a Deus, dizendo: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, no versículo 32. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendito o teu conselho. Olha só como ele estava atento ao que ela estava falando, como conselho. E bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e que da minha mão eu me salvasse. Então ele mesmo viu que ele parou para ver o que ele realmente estava fazendo. Ele estava virado e de repente ele foi acordado, foi alertado do que ele estava fazendo. Amém? E então ele recebeu tudo que ela tinha levado, todas as ofertas que ela tinha, todos os suprimentos ele pegou, levou e disse para ela ir em paz. E quando ela retorna em casa, o que está acontecendo? Está lá o maridão dando uma festa, morto de embriagado. A Bíblia diz que ele não falava coisa por coisa. Nabal estava dando uma festa, um banquete como reis, queridos. Isaac, coloca para mim, por gentileza, aí no versículo 37. Sucedeu, pois, que pela manhã, havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passado quase 10 dias, veio o Senhor a Nabal, e este morreu. Então nós vemos aqui que ela volta para casa, ele está dando um banquete de rei. E eu fico pensando, né? Quer dizer que para fazer uma ajuda, uma caridade, dar suprimentos para Davi, ele nega. Mas para dar um banquete como rei, sendo que ele nem era rei, era rico, mas ele não era rei. Mas a palavra diz que ele estava dando um banquete de rei, ou seja, esbanjando mesmo. Então aqui ele foi filho de Belial. Vocês sabem o que é filho de Belial? Eu fui pesquisar. Meu Deus, Belial nós sabemos que é um demônio. E eu fui pesquisar, é um demônio das trevas, daqueles mesmo de violência, sabe, de barbaridades, líder de legiões. E a palavra diz que ele era chamado filho de Belial. Ou seja, ele era ruim mesmo. E aqui a Abigail tem uma sabedoria tremenda. Quando ela chega, que ela vê ele embriagado, falando coisa com coisa, ela fala na mesma hora para ele o que aconteceu? Não. No outro dia, a palavra diz, quando passou o efeito do vinho, ela fala e relata para ele tudo o que aconteceu. A palavra diz que ele fica como pedra. Passando 10 dias, o Senhor dá cabo da vida dele, ele morre. E aí, Davi fica sabendo que Nabal morreu. E aí, Davi manda os jovens irem até Abigail, pedir ela como esposa, né? Tomar ela como mulher.
Mas aí eu quero, queridos, com você, neste momento, atentar para alguns versículos, amém? Me acompanhe aí, por gentileza. No versículo 14, agora nós vamos ver as características desta mulher. No versículo 14, essa mulher ela se demonstra como uma mulher acessível. Quando os jovens relataram para ela tudo o que estava acontecendo, tudo o que ia acontecer, os jovens falaram isso para ela por quê? Porque ela era uma mulher acessível. Porque ela era uma mulher comunicável. Os jovens tinham esse acesso para ela, os servos tinham esse acesso com ela, de relatar as coisas que estavam acontecendo. E os jovens já sabiam que com ele não tinha papo, não tinha conversa. E isso é uma das primeiras qualidades que eu gostaria de destacar hoje aqui sobre Abigail, que ela nos ensina. Ela era uma mulher acessível, uma mulher comunicável, amém? No versículo 14 nos relata isso. No versículo 18 já nos mostra que ela é uma mulher de atitude. Quando ela escutou tudo, eu admiro demais essa mulher particularmente, porque ela sabia exatamente o que fazer e na hora de fazer. Ela não era uma mulher estabanada, que fazia as coisas atropeladas. Ela sabia exatamente quando calar, ela sabia exatamente quando falar, ela sabia quando agir, ela sabia quando não agir. Vê você pela história que ela nos conduz, sabe? É uma prudência assim tamanha, queridos. E é o que nós devemos tomar como lição para as nossas vidas. Porque muitas vezes as bênçãos do Senhor não chegam nas nossas vidas porque a gente atropela as coisas, porque a gente fala na hora que não é para falar, porque a gente erra. Muitas vezes nisso. E quantas vezes também eu já, sabe, errei nisso. E eu fico pensando, eu leio essa passagem aqui, meu Deus. Quantos ensinamentos ela nos traz através disso? E que nós possamos meditar nisso nessa noite. Ela tinha atitude, ela sabia exatamente o que fazer na hora de fazer, o que falar na hora de falar. Amém, queridos? Ela era uma mulher corajosa. Não é uma mulher qualquer não, irmãos. Uma mulher, naquela época era um negócio para a mulher era meio estreito, né? A mulher tinha que ficar quieta, calada. Uma mulher tomou uma atitude de diante de um homem com 400 homens armados para interceder, para se colocar na brecha, porque o seu marido era um homem louco. É uma mulher corajosa, uma mulher de garra. E ela foi sabendo o que ela estava fazendo. Ela foi confiando em Deus, amém, irmãos? Essa mulher é uma mulher temente a Deus. Ela se coloca na brecha e intercede. Isso fala muito aos nossos corações. No versículo 24, que ela começa ali o seu discurso com Davi. Ela se lança diante de Davi. E ela relata para Davi que era Baal. E ela dá conselhos a Davi. Uma mulher que se põe na brecha, uma mulher de atitude. Que é o que o Senhor quer das nossas vidas. Porque muitas vezes está faltando só isso. Muitas vezes falta só isso. Para que o Senhor mude a nossa história. Amém? E nós possamos observar essa atitude dela e pensar nas nossas vidas, nas áreas das nossas vidas. Será que a gente está se colocando na brecha como deveria? Muitas vezes a gente acha que Deus dá conta de tudo, que a gente não precisa fazer a nossa parte, mas o Senhor fala aos nossos corações nessa noite que a gente precisa fazer a nossa parte. E que às vezes uma oração, irmãos, não resolve. Tem que ter jejum. O próprio Senhor Jesus diz que tem causa que é só uma oração e jejum. E às vezes a gente está se colocando na brecha só na oração e esquece também de jejum. Então que o Senhor venha nos dar clareza, amém, nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu vou dar conselhos a Davi, como já disse. Ela é uma mulher de Deus. No versículo 26, Isaac. No versículo 26, ela diz assim, é uma das coisas que relata, escancarada assim como mulher de Deus. Agora, pois, meu Senhor, vive o Senhor. Nabal podia ser um homem que não estava nem aí para Deus, mas essa mulher não, ela diz,
Agora, pois, vive o Senhor. Davi, eu conheço o teu Deus. Tu pelejas as causas do Senhor. Ela confessa ao Senhor. Amém? É uma mulher de Deus. Glória a Deus. Ela é prudente ao falar com Nabal. Ela espera o efeito do vinho passar para conversar com ele. Porque não ia adiantar de nada ela chegar em casa e ver o homem ali no meio da festa. A palavra de Deus diz que ele estava muito alegre. A palavra relata isso, dá esses detalhes. Que ele estava muito alegre, embriagado, me dizia coisa por coisa. E adiantar ela falar: olha, acabei de chegar da peleja por ti. E adiantar, irmãos? Não ia, a mulher prudente esperou o efeito do vinho passar, ela relata para ele. E aí ele fica como pedra. O Senhor faz justiça, ele é eliminado. E aí nós podemos meditar em uma grande coisa aqui, irmãos. Meu esposo, eu vou falar, viu, Tiago? De manhã ele estava dizendo, também ela só fez isso porque ela ficou com medo de tudo que ia acontecer. Também pode ser, mas no versículo, cadê? Aqui. No versículo 31, ela diz assim: quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, veja só, ela remete a Deus a justiça. Quando o Senhor te fizer bem, Davi, se lembra de mim? Quando, veja bem que ela não faz aqui uma suposição. Se o Senhor te fizer bem, tu se lembra de mim? Não tem o se, ela fala quando. O que é o quando dessa mulher, meus amados irmãos? É a certeza, é a fé. É uma mulher de fé. Quando o Senhor te fizer bem, se lembra de mim. O Senhor vai fazer justiça por você. Se lembra de mim. Amém? Amém. E aqui é um versículo chave que nos diz que essa mulher foi lembrada pelo Senhor. Porque quando Nabal morreu, Davi diz assim, ó. Versículo 39. E ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor que pleitou o pleito da minha afronta e da mão de Nabal, e deteve o seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Ou seja, ele viu que o Senhor fez justiça por ele. Ele louva a Deus por isso. E o que é que ele faz? Ele se lembra de Abigail. Muita gente fala que, meu Deus do céu, Davi era sem vergonha, né? Podia ser uma mulher famosa. Mas não, irmãos, aqui nesse versículo que ela fala, lembra-te de mim, ela já está dizendo, olha, eu quero sair dessa situação, eu vivo no jugo desigual. Se lembra de mim quando o Senhor te fizer justiça? E Davi lembrou. Amém, irmão? Vocês estão tão caladinhos. Está todo mundo entendendo? Glória a Deus, aleluia. Davi se lembrou dela e tomou ela como mulher. E a palavra diz, eu vou para terminar. A palavra diz assim, que quando os jovens chegam, eu acho demais essa posição dela aqui. Quando os jovens de Davi chegam para falar, não, olha, Davi quer te tomar como esposa. Ela se prostra mais uma vez e diz assim, me permitam lavar os pés dos servos do Senhor. Isso aqui provando que ela é uma mulher humilde. A palavra diz que Abigail tinha 5 servas com ela. As servas podiam ou não podiam fazer isso por ela? Eram servas, eram chamadas servas. Mas ela diz, deixa eu lavar os pés de vocês. Isso prova quem ela é, irmãos. Uma mulher humilde, uma mulher generosa, uma mulher amável. Amém? Que nós possamos tomar essa mulher maravilhosa como exemplo, possamos contemplar aqui o agir de Deus, porque foi o Senhor que se lembrou dela através da vida de Davi. O Senhor usou tanto ela para livrar Davi de fazer uma coisa com as próprias mãos, quanto livrou ela daquela situação, daquele jugo desigual que ela vivia. Amém, queridos? O Senhor faz isso com aquele que é fiel. Essa mulher que foi fiel ao matrimônio dela até o fim, o Senhor honrou isso. O Senhor deu a ela um esposo que é o futuro rei de Israel. E Nabal morreu. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor sempre. Porque o Senhor, Ele é fiel, amém, queridos. Eu gostaria de chamar o grupo Maranata para estar louvando aqui comigo. Fica de pé em nome de Jesus.
Vamos adorar e agradecer o nome do Senhor, que é fiel. Porque se tem uma coisa que o Senhor é nas nossas vidas, é fiel. Mesmo que eu e você sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Que nós possamos, queridos, guardar essa palavra no nosso coração. Porque o que essa mulher nos apresenta através dessa história não é nada mais, nada menos de alguém que está esperando e confiando no Senhor. E é isso que o Senhor quer de mim e de você. É que nós venhamos confiar e esperar nele. Mas é ficar no cantinho, caladinho? Não, tem atitude também, amém? É, nós possamos fazer isso para a honra e a glória do Senhor. Vamos louvar a Deus. Glória a Deus, Senhor. Nós te exaltamos e agradecemos o teu santo nome, Senhor. Tu que és único, Senhor, digno de todo louvor. Nós agradecemos a Ti, Senhor, na beleza da Tua santidade. Que nessa noite, Senhor, nós não venhamos sair daqui do mesmo jeito. Mas que essa palavra venha transformar, Senhor, os nossos corações, a nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus, que o Teu agir seja contigo nas nossas vidas, Deus. Amém. Glória a Deus. Sei que estás aqui, Senhor. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. Cante ao Senhor com todo o seu coração. Minha oferta a Ele. Nós queremos te ofertar, Deus. Ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é Teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Em nome de Jesus. Pois Tu és fiel, Senhor. Cantamos na glória eterna, Senhor, nessa noite. Aleluias. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel.
vida, a tua casa, teu lar, teu casamento. E essa história é uma história maravilhosa que a gente precisa pensar, tanto as mulheres como os homens, né? Porque quando a palavra de Deus, eu acredito assim, quando a palavra de Deus ela deixa registrada alguma coisa, é para o nosso ensinamento, né? Tudo é para o nosso aprendizado, é para nós vigiarmos, é para nós olharmos com cuidado, porque tudo que Deus tem feito é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. Louvado seja Deus pela sua palavra gloriosa. Amém? Sejamos mulheres sábias, mulheres que saibam calar na hora que é preciso calar, mulheres acessíveis. Aleluia! Abigail era uma mulher acessível. Os servos tinham a liberdade de chegar até a ela, né? Então, que nós sejamos mulheres de Deus, que alguém olhe para nós, enxergue nas nossas vidas a liberdade de chegar até nós e dizer: irmã, ore por mim, né? Olha que coisa maravilhosa. Irmã Jaqueline, ore por mim. Eu vejo na senhora uma mulher de Deus, uma mulher compromissada, uma mulher que serve a Deus verdadeiramente. Então, é isso também. Abigail, na sua história, ela passa isso para nós. Uma mulher de atitude, uma mulher que não esperava só pelo seu marido, mas que ela agia no momento que era para agir. E assim somos nós, é assim que nós devemos ser, porque o Senhor está nos ensinando na sua palavra. Que sejamos mulheres de atitudes, mulheres que oram, mulheres que intercedem pelo marido, mesmo ele não estando aqui, mesmo ele não conhecendo o Deus que nós servimos, que nós possamos ser sábias, que nós possamos ganhá-lo com o nosso silêncio, com o nosso amor, com o nosso carinho, com a nossa dedicação a Deus, que eles possam olhar para nós e nos enxergarmos nós como uma mulher que verdadeiramente é diferente, que faz a diferença dentro de casa. E que também que no momento que ele disser: filha, o meu amor, minha querida, eu não queria que você fosse hoje para a igreja, fique com seu marido. Não questione. Abigail questionou alguma coisa? Não. Ela não questionou com aquele marido dela abençoado. E o Senhor, Ele providenciou. Não que a gente vá orar, né, irmãos? Que aconteça alguma coisa, né? Que muitas vezes alguém vê essa história e já pensa nisso. Não! A gente vê que ela aguardou no Senhor que pode todas as coisas, que tem nas suas mãos o domínio de dar e o domínio de tirar, de levar. É o Senhor. É o Senhor. Não é no meu tempo e não é no seu tempo. É no tempo do Senhor. Ele está nos mostrando a sua palavra. Não sejamos apressados de tomarmos a atitude, de fazermos aquilo que Deus não ordenou que nós fizéssemos. Não. Esperar pelo Senhor é bem melhor, irmãos. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque quando a gente obedece, veja que ali o Senhor, nós não sabemos, a Bíblia não diz o quanto tempo esperou para que tudo aquilo acontecesse a Nabal, que tudo aquilo acontecesse na vida dela. E assim, mas o Senhor, a própria Deus levar aquele homem. E ela ficou livre. Ela ficou viúva. E agora ela tinha toda a liberdade de reconstruir, de ter uma nova vida. E foi isso que Davi viu naquela mulher, uma mulher de atitude, e a tomou para si. Ela não disse não, ela disse sim. E Deus a abençoou ali ao lado daquele homem de Deus. Amém?
nós. E nós possamos aprender, né? A Bíblia ela tem lições maravilhosas para nós. E uma coisa também que se observa, irmão, nessa história, era que naquele tempo a mulher ela não tinha essa liberdade, mas aquela mulher, ela foi usada pelo Senhor para tomar aquela atitude. Então, toda essa história, toda essa trajetória, ali estava a mão do Senhor agindo. Não era a vontade dela, era a mão do Senhor agindo na vida dela. Por isso que deu tudo certo para a glória de Deus. Então, que possamos esperar no Senhor. Por quê? Porque Ele tem o melhor para cada uma de nós. Né? Gostaria de convidar o pastor Iseldo para terminar esse culto, impetrando a bênção apostólica. Eu quero dizer que eu estou feliz, muito feliz, irmãos, por vocês, por cada varão que aqui está. Uma igreja, né, que trabalha. O diácono Felipe disse: irmã Marlete, eu não vou poder estar porque fui convidado para pregar. Irmã, me perdoa, me libera, eu vou fazer a obra do Senhor. Existem outros homens que vão estar aqui nos ajudando. Você que está nos visitou, nos deu a honra, né, de nos visitar essa noite. Volte novamente, amém? Venha adorar a Deus conosco. Eu quero agradecer ao grupo Maranata, né? Glória a Jesus, porque Deus tem levantado essas mulheres para louvar um grupo dentro do grupo. Olha que coisa maravilhosa. Um grupo dentro de um grupo, né? Então não há acepção. Deus trabalhando, Deus dando oportunidade a todas. Amém, irmãos? Logo, logo estarão outras mulheres aqui pregando a palavra, dirigindo o culto, louvando, testemunhando, fazendo a obra de Deus, fazendo a obra do Senhor. Ontem nós tivemos a irmã Jeane, subiu aqui com o seu esposo e suas filhas, testemunhando da grandeza de Deus, do milagre de Deus, do agir de Deus, né? Porque ela soube colocar Deus em primeiro lugar e Deus agiu ali maravilhosamente. Então, Jeane subiu aqui, maldade, não é a doutora Michele, não, é a irmã Jeane ali, ela já isso não, irmão, pois é, eu achei tão lindo e tão maravilhoso aquilo, irmãos, aquela atitude, porque ela é uma nova convertida, ela está aprendendo ainda conosco, e ela veio aqui, pegou esse microfone e falou muito bem, obrigada, testemunhando das maravilhas do Senhor. Que Deus maravilhoso é esse nosso, o Deus de Abigail, o Deus de Samara, o Deus de Mariette, o Deus de Rosângela, o Deus de Simone, o Deus de Tereza, o Deus de Moisés, o Deus do pastor Riseu. O nosso Deus é o mesmo Deus. Louvado seja. Então, obrigada a todos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vocês querem ouvir a pregação de Abigail, mas vamos falar de novo. Rapaz, estava ali vendo, né? Nós já lemos, e a Bíblia ela é muito interessante porque ela sempre está nos ensinando, né? Mas isso é ser depistado, isso é feito toda vez. Glória a Deus. Vamos levantar nossas mãos. Foi uma bênção. O grupo está de parabéns. Estamos em nossas casas no sábado, chovendo. Até de Sandra eu estou igual o óleo. Um negócio de chuva, eu não gosto de chuva, não. Eu gosto de chuva dentro de casa. Mas se você não é nem de açúcar, eu vim para ele. Glória a Deus, estou confessando meu pecado. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós te rendemos graças, meu Pai, por cada um que aqui veio, por cada um que aqui está, por cada um, Senhor, que está nas suas casas e veio ouvir a tua palavra. Nós saímos daqui felizes, edificados e alegres, meu Pai, pela tua palavra. Senhor, que tudo, Senhor, creio, meu Pai, que tu recebeu com um aroma suave nas tuas santas e gloriosas narinas. Pai, venha visitar cada um que aqui está, cada família aqui representada. Abençoa, Senhor, grandemente o grupo de mulheres. Abençoa tuas filhas e tuas servas. Pai, sonda os seus corações, aqueles que elas almejam, Pai, seja na área espiritual, na área financeira, no campo da glória, no campo da cura, no campo da libertação, Senhor. Nós te pedimos, meu Pai, contempla o coração dessas mulheres guerreiras, Pai. E nesta hora, Pai, nós queremos só te louvar, exaltar e glorificar.
que o amor de Deus, que a comunhão, que as doces consolações, que o Santo Espírito de Deus esteja contigo onde tu estiveres, aonde tu plantares, a planta dos teus pés sejam abençoadas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém e desce a palavra para Jesus.